Vamos começar agora o terceiro vídeo da nossa aula sobre a teoria da psicanálise e a aplicação na educação. Eu montei um quadro, esse quadro, essa tabela, para a gente poder ter uma ideia geral do assunto e depois nos próximos slides eu vou explicar um por um, tá? Então a primeira fase que o Freud percebeu chama-se fase oral e ela vai do 0 até 1 ano e 6 meses. A segunda fase ele deu o nome de fase anal e ela vai dos 18 meses aos 3 anos de idade. A fase fálica vai dos 3 aos 6 anos. A fase de latência, eu esqueci de colocar aqui, é dos 6 aos 12 anos. E a fase genital, a partir dos 12 anos. A primeira fase, a fase oral, é a fase do bebezinho recém-nascido. Então, vai do 0 até os 18 meses. Nessa fase, todo o interesse do bebê está ligado à boca, então ao comer e ao mamar. Por isso que se chama fase oral. Tudo que o bebê conhece, ele conhece pela boca. Então, qualquer objeto que a criança percebe, ela pega e leva para a boca. O slide diz assim: na fase oral, a criança vivencia uma simbiose com a mãe e é nas pequenas frustrações, como o lapso do tempo entre o choro pelo leite e sua satisfação, que ela vai se diferenciando como sujeito. O que significa isso? A criança pensa que a bebê, que a mãe faz parte do corpo dela e que existe para satisfazer as necessidades dela. Por isso que ele fala de uma relação simbiótica entre o bebê e a sua mãe. É a partir da boca que ele vai começando a perceber que ele vai conseguindo encontrar satisfação com o mundo que o rodeia. Por isso que tudo que ele pega, ele leva para a boca. O órgão principal do corpo dele é a boca, por isso que se chama fase oral. A fase anal ela é compreendida entre o 1 ano, 12 meses, e até os 3 anos de idade. É a fase que a criança passa pelo controle dos esfíncteres, ou seja, quando a criança começa a aprender a fazer o uso do banheiro, e a controlar o próprio corpo. Essa fase é extremamente importante no desenvolvimento da criança. Por quê? A partir das experiências que ele vai vivendo, como ele vai entendendo o estar sujo, o estar limpo, o conseguir controlar e o que não consegue controlar, ele vai construindo uma parte importante da sua personalidade. Uma coisa importante, ele coloca aqui, na fase anal, por sua vez, a criança começa a diferenciar o dentro e o fora, através da expulsão ou da retenção das fezes. Através dessa atividade, ela manipula o meio, pois todos se interessam por suas funções excrementícias. Sente prazer em se sentir alvo de atenção em relação ao mundo. Passa a se identificar com o todo e se percebe separado do outro. Então, a criança passa por uma fase que é a percepção do não eu. Então, na fase anterior, ele acha que tudo é o corpo dele, que tudo faz parte dele. Quando a criança chega na fase anal, ela começa a entender que nem tudo faz parte do corpo dela. E é uma percepção extremamente importante para a compreensão da cultura e da sociedade onde nós vivemos. Ele começar a entender que existe o desejo dele, as vontades dele, e que fora do corpo dele, na cultura, existe o que é aceito e o que não é aceito. A fase fálica é a fase que fica entre os 3 e os 6 anos de idade. É a fase que a criança começa a perceber a diferença entre meninos e meninas. Então, a criança na fase fálica percebe que existem diferenças básicas inscritas em seu próprio corpo. Algumas crianças têm pênis, outras não, gerando assim caminhos diferentes para a menina e para o menino. Ambos tendem a proteger seu narcisismo corporal de maneiras diferentes, ou seja, a referência pelo qual vão vivenciar o meio é seu próprio corpo, narcisismo. E se algo afetar a integridade deste, afetará a própria percepção que a criança tem da realidade externa. Então, na fase fálica, a criança descobre a diferença que existe entre os meninos e as meninas. E nesse momento, as crianças passam pelo conhecido complexo de Édipo, no qual o menino se reconhece na figura do pai e se apaixona pela mãe.
e a menina se reconhece na figura da mãe e se apaixona pelo pai. Nesse momento, a criança percebe o desenvolvimento dela, a gente vai percebendo esse interesse, essa busca de atenção do genitor. Latência. A latência é a fase que vai dos 6, 7 anos de idade até os 12 anos. Latência significa uma fase de adormecimento no desenvolvimento psicossexual. Então, nessa fase, a criança sai do convívio mais estritamente familiar para conviver com seus pares, principalmente na escola. O amor recalcado pelos pais como únicas figuras amorosas retorna, mais sublimado, como ternura por seus colegas e numa transferência amorosa pela figura do professor. Época de relativa calma entre os estágios de desenvolvimento. Nessa fase, acontece uma dormência do desenvolvimento psicossexual e é por isso que ele está correspondendo ao período escolar, em que a criança começa a ter outros interesses, começa a descobrir o mundo e descobrir quantas coisas ele precisa aprender. Por isso que corresponde um período ao outro. Na escola, quando a gente tem a criança com um desenvolvimento psicossexual muito ativo nessa fase de latência, isso atrapalha o processo de aprendizagem da criança. E a última fase de desenvolvimento psicossexual é a fase genital. Ela acontece a partir dos 12 anos de idade e é o momento em que a sexualidade toma o conceito, ela começa a ser compreendida como o conceito é entendido de maneira geral. Ou seja, nas primeiras fases do desenvolvimento psicossexual, a criança não tem um interesse sexual, ela tem um interesse afetivo, um interesse de atenção e de afeto em relação ao mundo e às pessoas à sua volta. Quando o jovem entra na fase genital, aí ele começa a vivenciar a sexualidade propriamente dita, ou seja, o comportamento sexual de interesse no outro e de busca de satisfação e de afeto no outro. E assim nós vamos encerrar a aula de hoje com esse conceito, todos os conceitos do desenvolvimento psicossexual da criança, que foi a teoria construída pelo Freud.